Os animes estão a cada dia mais conquistando mais e mais espaço e rompendo muitas bolhas, e a cada dia mais pessoas passam a consumir animes como hobby. Animes hoje estão no mesmo patamar de séries e filmes por terem uma grande quantidade de fãs e espectadores. Além da galera mais nova, há muitas pessoas que assistem animes desde criança por conta de contato com animes como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Naruto e etc. E por que os animes fazem tanto sucesso? Às vezes é por conta da história, das lutas ou até pela mensagem que o anime passa. Existe uma grande variedade de animes para diferentes públicos, o que dá um alcance muito grande para essas obras. Porém, assistir animes pode acabar não sendo uma boa experiência, dependendo do anime que você vai assistir, seja pela falta de qualidade da animação, ou pelo final ruim, ou até mesmo pela falta de continuação. Eu sou a Desal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas em animes que estragam a experiência do espectador. Muitos podem ser os motivos pelo qual a experiência de assistir animes se torne ruim. Seja por problemas técnicos, por exemplo, problemas de enredo, animação ruim, ou por problemas mais externos como falta de continuidade, troca de estúdio e assim por diante. E por conta desses problemas, a pessoa pode passar a não gostar de uma obra e até mesmo deixar de assistir. Então vamos começar com um problema que muitos animes sofrem e que pode acabar impactando de forma negativa: os episódios fillers. Fillers são aqueles episódios que não têm ligação com a história original, com o mangá, novels ou qualquer outra fonte canônica feita pelo autor. E embora existam muitos episódios ou arcos fillers bons, como a saga de Asgard de Cavaleiros do Zodíaco ou os fillers contando a história do Kakashi Nambu em Naruto, alguns fillers podem acabar afastando alguém de assistir o anime, seja porque a história é ruim e arrastada, tipo aquele arco que cansa assistir de tão chato, ou por conta de interromper a história principal, e acho que a segunda opção é o pior dos casos. Os fillers geralmente aparecem quando o anime alcança o mangá, e por conta disso, ao invés do estúdio parar de animar, ele decide colocar episódios ou arcos fillers. Porém, quando esses arcos acontecem no meio de um arco canônico, acaba deixando tudo confuso, já que o espectador está completamente imerso em uma história e do nada começa outra completamente diferente. E na minha opinião, dependendo da qualidade do episódio ou arco, os fillers podem acabar diminuindo a qualidade do anime e acabar com a experiência de quem está assistindo. Animes sem continuação. Imagina você começar assistindo um anime, e ele é tão bom que você não quer parar de ver. Porém, quando você termina de ver a primeira temporada e está ansioso para assistir a próxima, você descobre que não tem, e que provavelmente nunca terá. Caso você queira ver o final, vai ter que ler o mangá ou a novel. Embora isso não aconteça com frequência, quando acontece é bem frustrante. Um bom exemplo que eu tenho é o anime de Saint Seiya Lost Canvas, que teve a sua terceira temporada cancelada devido às baixas vendas do Blu-ray, e mesmo após muito tempo continua sem um final. Isso é triste, já que infelizmente não temos boas adaptações do anime de Saint Seiya, e Lost Canvas é incrível, com traços e personagens únicos, porém infelizmente só tem conclusão no mangá. E existem casos que nem em mangá existem continuação, que foi o que aconteceu com o anime de High School of the Dead, um anime bem popular na época que lançou. Só teve uma temporada em anime e embora o mangá dê continuidade, essa obra nunca teve um final, já que infelizmente o autor veio a falecer. Então muitos podem ser os motivos para um anime não ter continuação, e independente do motivo, é sempre frustrante quando acontece. Lutas interrompidas. Eu particularmente acho bem chato quando está rolando uma luta que eu tanto queria ver desde o começo do arco ou até desde o começo do anime. E quando a luta tá num clímax, do nada o anime corta para outra cena com outros personagens. E isso em um anime shonen é algo que prejudica a imersão de quem tá assistindo. E embora isso vá doer em muitas pessoas, um anime que faz muito isso é One Piece. E eu tenho dois exemplos bem específicos de lutas que eu gosto muito, porém a versão do anime deu uma prejudicada. As lutas foram Luffy vs Katakuri e Luffy vs Kaido. Sim, duas lutas do Luffy, e as lutas principais dos arcos aonde elas ocorrem. Durante a luta do Luffy contra o Katakuri, a todo momento a luta é interrompida para mostrar o Sanji fazendo o bolo com a Pudding, o Jinbei fugindo da Big Mom,
ou pro Capone Gangbad fazendo alguma coisa. Por conta desses cortes e interrupções, a luta ficou muito longa. Para vocês terem uma noção, ela começa no episódio 852 e termina no episódio 871. Na luta contra o Kaido não é diferente, toda hora a luta é interrompida por alguma cena aleatória em Onigashima, ou para alguma cena de um figurante no festival de Wano. E o problema é que essa luta do Luffy contra o Kaido é muito importante não só pelo contexto, mas também porque era o Luffy enfrentando um Yonkou, um dos personagens mais fortes da obra. Vejo que em ambas as lutas o anime deixou elas muito longas e maçantes. Para mim, as lutas são um dos principais elementos de um anime shounen. Por mais que o anime tenha uma história incrível, se as lutas forem chatas, mal animadas ou maçantes, podem acabar com a experiência de quem assiste. E tem muitos animes que adoram estender lutas, deixando elas maçantes e mais longas do que deveriam. Além das interrupções ou cortes, na luta há outro problema bem grande, que são flashback no meio das lutas. Esse, meu amigo, é chato demais. O uso de flashback nos momentos errados é algo que prejudica muito a experiência, principalmente quando eles acontecem no meio da luta. Tá mó trocação franca e do nada um personagem começa a lembrar do passado, que geralmente é um passado triste ou algo do tipo, que quebra totalmente o clima. Quando é algum flashback que vai motivar ou ajudar o personagem na luta, até que vai. Agora, passado triste, lembranças que não têm relação direta com a luta, acho que mais atrapalha do que ajuda. Faz muito mais sentido você usar ele antes ou depois da luta, em um momento com pouca ação, do que no meio do combate, porque você vai tirar o foco da luta para mostrar uma história que provavelmente o espectador nem vai estar interessado, porque ele quer ver a luta. Então não acho legal flashback no meio da luta, se não for algo relacionado a ela. E não tem como falar sobre flashback no meio da luta sem lembrar de Demon Slayer e Naruto, que fazem isso com frequência. Lembrando que isso não torna o anime ruim, só estraga um pouco a experiência do espectador. E por último, temporadas que são divididas em várias partes. Esse é bem complicado, porque quando o anime é cancelado você já sabe que ele provavelmente vai demorar a voltar ou que não vai voltar. Agora, um anime que você sabe que está sendo produzido gera uma certa expectativa de quando vai lançar, principalmente se for a temporada final. Aí você descobre que a temporada final vai ser dividida em duas partes, e que a segunda parte não tem previsão para ser lançada, ou vai ser lançada somente no ano seguinte. Para mim, essa é a melhor forma de estragar a experiência de quem está acompanhando o anime, porque além de acabar com a expectativa da pessoa, você também força ela a reassistir o anime para poder lembrar o que aconteceu na primeira parte, para poder entender a segunda. Um grande exemplo disso foi Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, que teve sua última temporada dividida em várias partes e levou um bom tempo para o anime ter sua conclusão. Para vocês terem uma noção, a primeira parte estreou em dezembro de 2020, já a segunda parte foi exibida lá para janeiro de 2022 e a terceira parte só em 2023. E lembrando que a parte 3 ainda foi dividida em duas partes. E a ideia é que a última temporada desse anime fosse completa, né? Que eles lançassem de uma única vez, só que eles dividiram em várias partes. Nisso, muita gente que já sabia o final da obra parou de acompanhar o anime e só foi assistir depois que lançou tudo. E agora, recentemente, algo similar está acontecendo com Demon Slayer. A última temporada vai ser dividida em 3 filmes, uma trilogia, e existem vazamentos que dizem que cada filme será lançado a cada 2 anos, ou seja, um em 2025, outro em 2027 e outro em 2029. E é bem provável que isso aconteça, já que depois do lançamento do filme Trem do Infinito, eles cortaram o filme em vários episódios e fizeram um mini arco em formato de anime contando a história do filme, e provavelmente vai acontecer o mesmo com a trilogia. E na minha opinião, isso de ficar dividindo em várias partes e demorar para finalizar a obra mais prejudica do que ajuda, principalmente quando a obra já teve o seu final no mangá. É melhor só finalizar do que estragar a experiência de quem está assistindo. Bom, galera, é isso. Acho que esses são os principais motivos que estragam a experiência de assistir animes. Lembrando que isso é na minha opinião. Não acho que um anime tenha ou mais desses motivos sejam ruins. Tanto que citei vários animes famosos e incríveis no vídeo, que têm esses defeitos, entre aspas, né? Mas não deixam de ser obras gigantescas e de muita qualidade. E me fala aí você, já deixou de ver algum anime por causa de algum desses motivos? Ou outro que eu não citei no vídeo? Se sim, deixem aí nos comentários. Se possível, deixem um like. Considerem se inscrever no canal. Falou e até a próxima.